Meus amigos, nesse Frente a Frente de hoje nós vamos conversar um pouco sobre educação, sobre o ensino universitário de Montes Claros e, logicamente, para conversar sobre o ensino universitário, o nosso entrevistado teria que ser o reitor da Universidade da Unimontes. Então nós temos hoje aqui com a gente o reitor da Universidade de Montes Claros, o doutor João dos Reis Canela. Eu vinha tentando há muito tempo conversar com ele porque eu tenho tido o prazer de conversar com os reitores anteriores. Na antiga TV Montes Claros, eu conversei várias vezes com o doutor João Paulo Maurício, que foi o primeiro reitor na época, Fundação Universidade Norte Mineira, da FUN. Depois conversei muito com os sucessores todos, que na verdade não foram muitos, foram 5, né? Sim. Se analisar na época nossa... Do início até agora foram 5. 5. E como universidade pública, né, são 3. Depois que virou Unimontes, e né? Unimontes, exatamente. O Zé Geraldo, o Paulo César e agora... Agora nós estamos aí nessa missão. Você. É isso. É um prazer tê-lo aqui, reitor. Ô Jorge, o prazer é todo nosso, pode estar certo disso. Nós tivemos já a oportunidade dessas sinalizações para esse encontro nosso, mas felizmente tudo acontece na hora certa. Talvez essa, sem dúvida, seja a boa hora, a né? boa hora, né? É um prazer muito grande, não só para o cidadão, João dos Reis Canela, mas principalmente para o agente público, o reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, ter essa oportunidade, tenho certeza, saudável, de uma conversa à vontade, como você nos coloca, sobre esses temas que são de tamanha importância para a nossa Montes Claros e para a nossa região. É porque a universidade, na verdade, ela é um marco no desenvolvimento de Montes Claros. Montes Claros, a gente pode colocar que é antes do ensino universitário e depois do ensino universitário. E a Unimontes tem um papel preponderante nisso, né? Eu gostaria, reitor, para que o nosso espectador, que não tem conhecimento, pudesse ter um conhecimento melhor, da estrutura hoje da Unimontes, que eu sei que é muito grande. O senhor podia falar um pouco sobre isso? Sem dúvida. Na verdade, a estrutura da nossa universidade, ela é extraordinariamente grande. Eu diria até desproporcional com o entendimento que nós temos sobre o significado de uma universidade dessa magnitude aqui no norte de Minas Gerais. A nossa Unimontes hoje representa, sem nenhum reforço de retórica, um dos maiores patrimônios que o Estado de Minas Gerais tem aqui nessa região. Ela, ao longo dos seus quase 52 anos, onde ela levanta, faz acontecer, sustenta o ensino superior, ela tem sido a verdadeira mola propulsora, como é dito, né, do desenvolvimento regional, porque ela conseguiu e tem conseguido e vai conseguir muito mais sensibilizar, como eu sempre uso essa palavra, pessoas para a realidade da nossa região através do ensino, particularmente do ensino superior. Existe um número que nós costumamos dizer que ele é emblemático, ele é significativo, mostra a magnitude desse trabalho, que é em torno de quase 50 mil pessoas graduadas em ensino superior nas várias áreas do conhecimento aqui nessa região. Cito sempre um trabalho feito entre nós, que mostra que cerca de 80% dessas pessoas estão aqui na região de Montes Claros, Vale de Quitionha, região do Mucuri, região noroeste, mostrando essa característica que foi dita no passado e que é a realidade incontestável ainda, que ela é uma universidade de integração regional. Talvez simples essa colocação, mas verdadeira na sua essência, isso tem acontecido. Então, a Unimontes, ela consegue sustentar uma postura de influência nessa região que precisa verdadeiramente, e essa é uma oportunidade que nós agradecemos muito, do significado que é essa universidade hoje aqui nessa região. Eu poderia citar algumas questões relacionadas com o seu orçamento, com a sua quantidade de pessoas. O braço dela se estende nos campos em quais locais? Nós temos hoje a presença da nossa universidade aqui no campus sede e mais 11 locais de assento da nossa universidade. Inclusive no Noroeste, né? Região Noroeste, em Unai, né? Nós estamos presentes em Unai, nós estamos presentes em São Francisco, estamos presentes em Brasília de Minas, estamos presentes em Januária, Espinosa, estamos presentes em Almenara,
estamos presentes em Bocaiúva, né? Estamos presentes em Joaíma, Monte Azul, estamos presentes nesses locais todos com uma estrutura que nós chamamos de campus da nossa universidade, que essa concepção de campus a cada momento tem que se aperfeiçoar mais sob o aspecto até mesmo jurídico, mas essa presença nossa hoje é extraordinária. Somos verdadeiramente uma universidade multicamp. Isso é um orgulho para essa região. E através do seu trabalho ao longo desses últimos 50 anos, que iniciou lá atrás, e sempre nós é importante lembrar disso, com pioneiros extraordinários, pessoas que foram além da sua época, pensando como sendo o ensino superior algo de indispensável para sustentar o desenvolvimento dessa região. Mudar a cultura loco-regional de uma estrutura que falávamos em algo pastoril, encimada, assentada sob uma estrutura cultural autóctone, de extraordinária, dessa vertente poética, cultural e artística do norte de Minas que tínhamos, que foi, sem dúvida, sustentação de um talento através do qual os nossos pioneiros, com a presença da Estrada de Ferro Central do Brasil, que traz, portanto, a ligação com outras plagas para o norte de Minas, era fundamental, já com os primeiros momentos da Sudene, que o ensino superior fosse aquele momento extraordinário para sustentar esse desenvolvimento. Então, essas pessoas que tivessem essa capacidade visionária, extraordinariamente competente de saber que era a hora de começar o ensino superior, venceram adversidades fantásticas. Eu acho que o desenvolvimento moscado teve 3 momentos muito importantes. O primeiro é esse que você citou, a chegada dos trilhos da Central, né? Isso. Que veio trazer o desenvolvimento lá das regiões mais adiantadas aqui, para o nosso sertão. Depois, a Sudene. A Sudene. A Sudene que começou esse processo de industrialização. E depois o ensino superior, que veio cimentar tudo isso. Né? Sem dúvida. E é através do ensino superior que nós tivemos a oportunidade de desenvolver a nossa potencialidade, que eu citei há poucos instantes, na cultura, na arte, na vertente literária, que nós conhecemos e que foi muito bem documentada por historiadores ilustres e que precisamos retomar essa capacidade de anotar, de registrar, de historizar os nossos acontecimentos. Né? João, eu quero lembrar uma coisa interessante que eu acredito que Isabel nem Meire não deve se lembrar. Na década de 60, final da década de 60, quando eles estavam criando a primeira faculdade de Montes Claros, que foi a FAFIL, né, de filosofia, eu perguntei, não me lembro se foi para Isabel ou para Baby, por que a faculdade de filosofia? Sabe o que elas me responderam? Porque os homens vão estudar fora, os pais mandam os homens para estudar fora. E as mulheres são obrigadas a ficar aqui sem ter como estudar. Então nós vamos fazer filosofia para que as mulheres tenham a oportunidade de fazer um ensino superior. Essa foi a resposta que uma delas me deu, não lembro qual dela. Pois é, eu acho que essa foi na verdade, foi uma expressão que permeava a cultura do momento, né? O corte daquela época, dizia-se dessa forma. E ela tinha, sem dúvida, também tem a verdadeira potencialidade de dizer assim, bom, e pensamos hoje dessa forma, a filosofia é um instrumento através do qual se desenvolve todas as áreas do conhecimento. Sem o subjetivismo da postura filosófica, ai das questões objetivas, né? Então, eu tenho certeza que esse assunto é contemporâneo entre nós hoje, na sustentação do ensino de filosofia, né? Com as dissidências que são peculiares dentro do ente universitário, né? Que nós vivemos em clima de tensão, e felizmente que ele existe, a sustentação para a filosofia se estriba exatamente no cimento indispensável para todas as áreas do conhecimento que, através dela, oportuniza o subjetivismo e aí da objetividade se não fosse as questões subjetivas que é tanto bem aclarada pela filosofia, né? Mas o interessante, eu acho que ela queria que as mulheres também fizessem curso superior, porque antigamente era só os homens que faziam. Né? Exato. Já naquela época... Talvez elas imaginassem no que
esse sonho delas de criar a Faculdade de Filosofia e se transformar mais tarde, né? Sem dúvida. Que aí veio o sonho de Maurício e Mário de criar a Faculdade de Medicina, que você estudou nela, né? Estudei nela, tenho a honra de dizê-lo. Foi lá, se não fosse a minha oportunidade de fazer medicina, aqui em Montes Claros, eu teria desenvolvido a vertente que me era muito forte à época, que era das ciências exatas, né? Mas como sair de Montes Claros? Eu não tinha condição de sair. Fiz o vestibular de medicina, fui contemplado, consegui uma vaga. E aqui eu quero pedir-lhe licença para dizer e agradecer de forma substanciosa ao Rotary Club de Montes Claros, e que é uma entidade internacionalizada e com competência até hoje, e que se não fosse o Rotary, eu teria muita dificuldade de concluir o meu curso de medicina. O Rotary colocou em prática, através da minha pessoa, a questão das bolsas rotativas, né? E que me oportunizou grande parte do custeio do meu curso superior na antiga, saudosa, maravilhosa FAMED, segunda turma de médicos daquela época, né? E que eu consegui concluir o meu curso de medicina, e o Rotary teve uma participação extraordinária. Prometi, cumpri com o Rotary, que logo após a minha graduação iria fazer medicina numa cidade pequena, que eu não saberia aonde era, mas teria que ser no norte de Minas. E no dia 5 de janeiro de 1976, lá estava eu, a postos, com minha pastinha preta, tendo dentro um estetoscópio, um aparelho de pressão e alguns outros instrumentos indispensáveis para o início do exercício clínico. Em Varzelândia. Talvez tenha sido o primeiro médico. E fixou residência, eu fui o primeiro, né? E por lá cheguei para ficar 6 meses, ficar 1 ano, fazer o que se chamou de pé de meia, e por lá me embriaguei profundamente com aquela região. E através do exercício da minha prática, tornei-me muito amigo, intimamente amigo daquela região, que sou até hoje. Por lá vou até hoje como médico, fazendo aquilo que eu acho que a medicina, antes de ser sacerdócio, é uma missão do ser médico, que é se aproximar com proficiência, com elegância, com alegria e vontade de fazer as coisas na área da medicina. Eu encaro a medicina como sendo um instrumento de humanismo. Vamos dar uma paradinha no nosso primeiro intervalo comercial, mas voltamos logo nessa conversa agradabilíssima com o reitor da Unimontes, João dos Reis Canela. Guarde um instantinho.